Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda por aqui. Fico feliz que você tenha aceitado participar desta incrível oportunidade. Sabe o que isso significa? Que você quer mais, que você não está satisfeito. Significa que você está em movimento. Desde já, deixo-lhes os meus parabéns. Eu tenho certeza que você fez a decisão certa. Rapidamente vamos à grade do curso, mas antes eu quero que você saiba quem sou eu na fila do pão, tá bem? Então, sou cabeleireiro, empresário, desenvolvedor pessoal há mais de 23 anos no setor da beleza, autor também do livro de colorimetria capilar científica The Colorist Mind, A Mente do Colorista, recentemente lançado na Europa. Já são milhares de cabeleireiros impactados no Brasil e Europa a prestar serviço para diversas marcas internacionais e também atuo como palestrante, visagista pelo método Felipe Hallowell. Também sou Master Coach, Master em PNL, que é Programação Neurolinguística e Hipnose Terapêutica. Em minha trajetória profissional, tive a oportunidade de me tornar apresentador do meu próprio programa de televisão pela Rede Brasil de Televisão em 2015 e no mesmo ano, em 2015, também fui capa da importante revista Alço como o visagista. Morei na Europa por mais de 5 anos, onde tive o privilégio de criar a metodologia de ensino chamada Mind in Colors, que tem transformado centenas, milhares de cabeleireiros já no Brasil e Europa, que originou também o meu livro especializado em colorimetria capilar científica. Tive a oportunidade de me aprofundar, o meu conhecimento em colorimetria capilar científica em laboratório de cosmético em 2015, quando passei uma temporada em Barcelona, na Espanha. Desde então, minha maior ambição é ajudar profissionais da beleza a se desenvolverem, a ser a melhor versão de si mesmos, tanto na arte de colorir os cabelos, como no desenvolvimento dos seus próprios negócios e, claro, no tratamento das suas emoções negativas através das mentorias que eu presto diariamente, exclusivas para cabeleireiro. Enfim, cabeleireiro, visagista há mais de 23 anos, tenho trabalhado consistentemente através das redes sociais a criar vídeos, formações, blogs, cursos online e presenciais a fim de ajudar o setor da beleza em geral, com participação também efetiva no Sebrae Beleza em Mato Grosso do Sul, empresas multinacionais de cosmético no Brasil e na Europa e também gerente de criação pela empresa Roman Tokyo Pro Europa. Agora que você já me conhece um pouquinho mais a fundo, vai ficar mais fácil para você perceber de onde eu tirei todos os conceitos que nós vamos discutir aqui neste pequeno curso. O primeiro aspecto que eu quero que você perceba neste pequeno curso sobre cabelos loiros é que, para além da técnica, existe o conceito. É exatamente neste ponto que mais de 90% dos cabeleireiros erram feio e a coisa fica complicada. Entenda uma coisa, se você já tem clientes, se você já tem lá os seus resultados, por mais simples que eles possam parecer, isto significa que você já sabe fazer. O ponto é que talvez você não sabe o que fazer com o que você sabe fazer. Eu vou repetir, você já sabe fazer bons resultados, ter bons cabelos loiros e por vezes você não sabe em quem e como aplicar o que você sabe. É aí que começa a mestria. Ou seja, podemos chamar isso também de competência inconsciente. Isso também está explicado aos pormenores lá no meu livro A Mente do Colorista. Nesse curso nós vamos direto ao ponto. Para você fazer um bom cabelo loiro, você precisa aprender apenas 4 coisas importantes. Só isso que você precisa aprender, ok? Perceber sobre o cliente, que significa anamnese, fazer a anamnese certinho. Perceber do cabelo, que significa o diagnóstico. E o produto e a técnica de aplicação. Então são 4 coisas importantes e a partir de agora eu vou começar a espelhar a tela do meu computador com você. É isso, pessoal, então nós chegamos aqui ao nosso curso O Loiro Perfeito, tá? Então nós vamos aprender conceitos importantes aqui para você e o primeiro passo é, como eu já disse, o cronograma do nosso curso é o que? Nós vamos aprender um pouquinho sobre anamnese no conceito, no universo do cabeleireiro e você vai perceber que isso vai fazer um sentido enorme e eu tenho certeza que a partir de hoje, eu não sei quando que você vai estar vendo esse curso,
mas a partir de hoje você já vai começar a aplicar esse conceito que é um pouquinho assim subjetivo, entretanto faz toda a diferença no seu dia, vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. O diagnóstico, que isso aqui já é uma coisa mais corriqueira no nosso dia a dia, mas ainda tem muita gente que erra, e você vai perceber que eu vou fazer isso aqui de uma maneira muito simples para facilitar a sua vida. E aí nós vamos falar um pouco sobre produto, que eu acho que aqui está uma das maiores chaves, não somente para você fazer cabelos loiros, mas para você ganhar dinheiro. Aqui está um dos grandes segredos por que o cabeleireiro não ganha dinheiro. E nós vamos falar um pouco da técnica de aplicação também. Isso interfere diretamente nos seus resultados, porque o produto ele tem um jeito de trabalhar, um jeito próprio. Então não é como você pensa, não é como você quer, é como o produto funciona. Então nós precisamos somar o cabelo, somar a ação do produto com a nossa inteligência, com a nossa criatividade. Então quando você junta esse tripézinho, quando ele está bem equilibrado, aí você se torna aquele campeão dos cabelos. Então vamos lá. Aqui eu quero usar com você uma metáfora que nunca, jamais você vai esquecer desta aula. É uma coisa simples, entretanto é um negócio que vai fazer a diferença. E como você já me conhece, por isso que eu fiz aquela introdução um pouco mais longa, é para você perceber de onde que eu tirei esses conceitos todos. Porque geralmente em cursos para cabeleireiros nós não temos esse tipo de metáfora, esse tipo de ilustração, nós não temos esse tipo de trabalho, porque isso são conhecimentos, ciências que vêm de outras áreas. E como, graças a Deus, o meu currículo é bastante amplo, e eu faço questão que ele seja desta maneira, para que eu possa entregar um pacote, um produto cada vez mais profundo para você que é cabeleireiro. Então, é só para você entender isso aqui. Então, eu quero que você entenda esta imagem, tá? É a imagem de uma mesa. Aqui nós temos o quê? As estruturas, né? Que são as pernas, né? da nossa mesa aqui. Então o que acontece? Este tampo aqui desta mesa, ele só pode ser... Gente, eu não tenho a letra muito bonita, mas para escrever com esse negócio aqui é muito ruim. Então vamos pegando leve comigo. Então o que acontece? Para estruturar este tampo aqui, você precisa das 4 pernas da nossa mesa, inevitavelmente, senão ela vai ser apenas um tampão aí de uma mesa, alguma coisa desse gênero. Então, dentro desta metáfora, o que nós vamos aprender aqui? Então, aqui nós temos a anamnese como nossa primeira perna. Nossa, o negócio é estranho mesmo. E nós temos o nosso segunda perna da mesa, que é o diagnóstico, é aquilo que nós falamos e aquilo que nós estruturamos o nosso curso. Nós temos a questão do produto e nós temos a questão da técnica de aplicação, tá? E aí você tem em cima da mesa, o que você tem? O que representa o tampo da mesa? Tá aqui o resultado esperado, que é o resultado, é o cabelo loiro, no caso aqui em questão. Nós estamos estudando, fazendo um mini curso para você aprender mais sobre cabelos loiros, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Depois que a mesa, né, esta metáfora que estiver construída, estas 4 pernas estiverem bem estruturadas aí no seu dia a dia, você já vai perceber que você vai passar para um nível acima. Aí onde nós vamos aprender outras coisas, que aqui eu quero mostrar para você. Nós não vamos estudar sobre isso, mas eu quero que você entenda, que você compreenda que não é o fato de você estar fazendo esse curso aqui comigo que você já é um expert, que você já vai ganhar dinheiro, que você já vai ser o cara. Não, a ideia também não é essa. Mas é para mostrar para você que existe um mundo muito maior do que você imagina, é para gerar consciência na sua vida, no seu trabalho, e para lhe provar, para você perceber o quanto a sua profissão é importante, o quanto você precisa valorizar a sua profissão, o quanto você precisa se valorizar como um profissional, cabeleireiro, colorista, visagista, etc. Tá? Então vamos lá. Normalmente nós estamos muito habituados com esta situação aqui, ó, dentro dos nossos salões. Nós saímos das escolas de base, né? O cabeleireiro iniciante, então ele está muito preocupado em aprender a fazer cabelos tão somente na parte
prática, tá? E a parte prática envolve o quê? O estado atual do cabelo, envolve o estado atual do cliente, que nós vamos estudar um pouco sobre isso aqui ainda neste curso, o estado desejado pelo cliente, tá? Isso aqui é uma outra situação muito importante, porque por vezes os aficionados, os apaixonados por técnicas são tão somente, eles não estão preocupados com o dia a dia do cliente, o que esse cliente sente, o que esse qual que é a emoção, o estado emocional desse cliente, e aí você começa a perder dinheiro. Por vezes você tem uma boa técnica, você tem bons produtos, mas não consegue reter o cliente. Por quê? Porque você está pensando somente em si, pensando somente na sua técnica, e isso nós chamamos normalmente de egocentrismo, tá? Então você enquanto profissional, você precisa aprender a pensar no outro. E aí nós temos o estado permitido pelo cabelo, é você entender, você compreender que todo cabelo tem um limite. Tá? Você pega aí um cabelo com fundo de aclaramento 2 e quer chegar no 10, você sabe que você vai ter problemas. E esse cabelo, quando lavar ele, o cliente lavar ele na sua casa, na sua residência, você sabe que a coisa é complicada. Então, onde é que está a sua consciência como profissional? Então, aqui já, como no começo aqui do nosso trabalho, já fica aqui uns puxões de orelha, que é para você perceber que a coisa é séria, tá bem? Então, vamos lá. E aí nós temos o quê? O processo aqui da execução, que é aquela coisa mais prática, né? Que todo dia nós temos que fazer, repetir e tal, que gera o quê? Técnica, eu acabei riscando aqui, que você vai executar o quê? A técnica que você desenvolveu, que você apurou. E aí, por último, você tem aqui a repetição. Então, este ciclo aqui, ele acaba se repetindo praticamente todos os dias da nossa vida enquanto profissionais da área do cabelo. Você vai repetir esse ciclo sempre. Agora, qual que é a outra parte que a gente precisa também estar mais consciente, que é aí onde começa a separar os homens dos meninos, né? Os especialistas dos amadores, que é o quê? A parte do conhecimento, a parte intelectual do cabeleireiro. Como você fala, o que você fala, para quem você fala, que tipo de pessoa que você decidiu atender, que é o seu prospecto, que é o seu avatar, que é o seu cliente, que é a persona do seu cliente. Aí que você vai começar, de fato, a jogar um jogo diferente num outro nível, que é o que eu tenho falado, explicado constantemente, batido na cabeça do cabeleireiro através de mentorias, de cursos, aqui com este curso gratuito, para você perceber que não dá para você ficar somente aqui neste quadrante aqui da parte de baixo. O cabeleireiro está somente aqui, focado aqui, então você precisa subir de nível. E subir de nível significa o quê? Investir na sua questão, sua parte intelectual, a sua capacidade de articulação, que é o quê? É a sua capacidade de comunicação. A sua capacidade de argumentação, que significa o quê? Vendas, tá? Então são elementos que você precisa estar atento se você quer jogar um jogo diferente. Holística. O que é a holística, Carlos? Que nome esquisito é esse num curso para cabeleireiro? A holística é isto aqui que você está vendo. Isso aqui nós estamos conseguindo desenvolver uma visão holística, que é do todo. Holística significa você conseguir ver as coisas num todo, de maneira dissociada. É isso que significa holística, ok? Então vamos lá, qual que é o próximo? Crenças limitantes. Você tem ideia do quanto você tem crença limitante, assim como eu também tenho. E como é que eu cheguei no nível que eu estou hoje, de ter carreira internacional, de ter livro, capa de revista, essa coisa toda? Eu saí do menos zero. Eu sempre estou contando isso nas minhas lives, nos meus cursos. Eu comecei a cortar cabelo a R$3 e em 2015 eu já cobrava R$200 por um corte de cabelo. Como que eu consegui isso? Eu comecei a trabalhar aonde? Nisto aqui, ó, nas minhas crenças limitantes. Foi aqui que eu percebi que eu era pobre, que eu era escasso, que eu era incapaz de pensar grande, que eu não acreditava em mim, que eu achava que eu não tinha capacidade para aquilo, ou seja, crença de capacitação, crença de merecimento, crença de identidade, porque eu saí de uma situação muito complicada,
muito difícil financeiramente, de um ambiente financeiro muito complicado. Então, para mim, era praticamente impossível algum dia eu desenvolver, eu ter uma carreira internacional como eu tenho hoje. Então tudo isso está aqui. E o cabeleireiro pensa que ele tem que ficar somente aqui, porque, mas isso não é coisa para cabelo, eu quero aprender coisa de cabelo. Então fica aí, que você não vai sair daqui e não vai jogar um jogo diferente. Então aí, crença de capacidade que eu acabei de mencionar aqui. Medo é uma das coisas que mais paralisa o ser humano em todas as categorias, em todas as carreiras, e você precisa trabalhar isso aqui. E o que é o medo? O medo nada mais é do que a falta de conhecimento deliberado numa determinada área. Isto gera medo, gera insegurança e você não consegue avançar. Não saber como funciona o mercado. Aí entra o quê? Um pouco de estratégia. Ou seja, você abre lá o seu salão de cabeleireiro, não sabe para quem você vai vender o seu produto. Num primeiro momento você quer atender todo mundo e até que está certo, porque você tem que começar a pagar as contas, etc, etc. Mas e depois? Como é que você vai escalar este negócio? Então você precisa entender que você pode ser um bom fazedor de cabelos loiros, mas se você não entender essa holística toda aqui, você não vai chegar lá, tá bem? E aí nós temos o quê? A ecologia. O que é a ecologia? A ecologia está muito próxima desta palavra aqui, da holística. Vamos circular ela aqui para você fixar, tá? Então a ecologia está muito ligada a isso, que significa o quê? O conceito. Então você precisa ser um cabeleireiro, um profissional conceitual. Você tem que aprender a falar com a emoção, com o sentimento, com a expectativa do seu cliente. Mas se você continuar agarrado aqui à técnica, você não vai chegar aqui. Então você fica tranquilo, vai por mim, que são 23 anos a ensinar cabeleireiros dentro e fora do Brasil, então eu sei o que eu estou falando. Aí nós temos o quê? Linguagem. A sua linguagem está apropriada com o nível de clientes que você atende ou que você quer atender? Tudo isso é importante. A sua linguagem de marketing, o seu posicionamento no mercado, qual é a linguagem que você tem para você crescer? Você sabia que mesmo você hoje cortando cabelo a R$5, como aconteceu comigo, você pode e deve e tem capacidade para você chegar ao nível de cortar cabelo até R$500 se você quiser? Tudo é uma questão de um planejamento. E aí eu preciso trabalhar o quê? Suas crenças limitantes, né? Suas crenças de capacidade, eu trabalhar os medos e essas coisas todas para você poder chegar neste nível aí. Aí nós temos o quê? Tipo de cliente. Você sabia que não são todos os tipos de clientes que vão comprar de você a vida toda? Então você precisa decidir que tipo de cliente que você quer atender. Carlos, como que eu faço isso? É exatamente isso que a gente trabalha nas mentorias, nos cursos que você vai começar a me acompanhar daqui para frente. Valor, você tem que saber a diferença entre valor e preço. Valor é aquilo que o cliente percebe com as suas emoções. E preço é aquilo que a gente cobra e recebe dinheiro. Então são coisas distintas que os cabeleireiros não estudam, não percebem e estão perdendo de ganhar dinheiro, tá? Questão do ambiente. O ambiente está muito ligado ao tipo, né, de cliente que você atende. Ou seja, se você tem um salão chique demais num bairro que não pode pagar, esse cliente vai se sentir assustado porque ele não tem crença de merecimento suficiente para ele entrar no seu salão. E o contrário também é igual. Se você tem um salão de cabeleireiro com um nível de ambiente muito ruim, num bairro muito bom, o cliente que tem uma crença de merecimento muito alta, ele não vai se sentir atraído para entrar no seu ambiente. E aí o ambiente tem uma série de aspectos que também não é só a questão visual. Tem a questão da harmonia, da limpeza, etc, etc. Então, são conceitos bem abrangentes. Próximo, o marketing. O que é o marketing? Você tem que saber o que é marketing. Tem gente achando que marketing é o quê? É apenas divulgar um post ou um cabelo em grupos para cabeleireiros. Escuta, se você é cabeleireiro, ouça isso com muita atenção. Você não tem que ficar postando a foto do seu trabalho no grupo para cabeleireiros. O cabeleireiro não vai comprar você. O máximo que você vai ganhar talvez é um elogio ou uma crítica de um outro recalcado que tem por lá. Então, se você não é formador, se você não vende
formação para cabeleireiros, o que você está fazendo no grupo para cabeleireiros? É simplesmente para você se tornar uma presa fácil para as marcas encontrar você, porque você está agrupado, lá você não aprende nada, lá eles vão começar a dar dica de receita pronta e você só vai empobrecendo o seu conceito, a sua ecologia, a sua parte intelectual. É isto que acontece. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado com essa questão aqui intelectual, que isso vai desenvolver a sua comunicação, vai desenvolver a sua holística, vai desenvolver a sua visão sistêmica, você vai aprender a se posicionar no mercado, que é o que vai gerar aqui engajamento, que essa parte aqui, essa palavra é uma palavra muito utilizada no momento atual, que é você gerar aqueles clientes que dá like, que compartilha, que comenta, que deixa bons comentários. Isto para rede social é essencial. Rede social não vive sem engajamento. Então, você precisa trabalhar isso aqui. E aí, o seu posicionamento. O que é o posicionamento? Cara, é o seu, vou colocar aqui, eu sou. É você determinar e fazer o cliente perceber através do seu trabalho, quem você é, tá? Se você pegar, por exemplo, aqui o meu trabalho, você já percebeu que para você chegar até aqui, para você fazer esse curso gratuito, você percebeu quem eu sou. Você percebeu que logo no início do curso, eu já me posicionei, eu já coloquei todo o meu currículo, toda a minha história, todas as minhas conquistas, para você saber quem eu sou na fila do pão, como eu fiz a brincadeira. Para que eu estou fazendo? Eu estou me posicionando como um profissional competente, habilitado para ajudar você nas questões que você não consegue fazer sozinho. Então, eu estou aqui em forma de um curso gratuito, me posicionando, fazendo o meu marketing, fazendo você perceber a minha comunicação, a minha didática de ensino, e aí, obviamente, você sabe que daqui para frente vai ter outras coisas que são cursos pagos, tem meu livro, tem as mentorias, e você vai entender, cara, eu fiz um curso gratuito com esse cara que foi tão bom, mudou tanto a minha cabeça, abriu tantos insights na minha cabeça, que vale a pena prosseguir com esse cara. Vale a pena comprar os produtos dele, porque se o produto gratuito é neste nível, é bom neste nível, imagina o produto pago. Então, e o que eu estou fazendo aqui? Eu estou me posicionando, eu estou trabalhando o meu branding, estou trabalhando a minha marca, eu estou trabalhando aqui o meu conceito, eu estou trabalhando aqui o meu marketing. Eu estou me posicionando diante do mercado e você está aqui vendo esse curso por causa disso, tá? Então, quando nós falamos de cabelos loiros, isso vale para todos os tipos de cabelo, não é só cabelo loiro, é que o curso é intitulado Cabelo Loiro. Você já percebeu que você vai precisar descobrir toda esta ecologia aqui, que está voltada em todos esses pontos. Há muito mais, aqui não coube aqui dentro da tela, ia ficar muito longo essa explicação, então eu coloquei só essas três partes aqui, nessas três cores que você está vendo. Entretanto, você entendeu que o que você vai receber daqui para frente, que nós vamos entrar agora na parte mais técnica de cabelo loiro, você sabe que vai ser bom, vai ser importante, mas você precisa, se você quer ir além, você precisa de mais, tá bem? Então, para isso, voltamos aqui na nossa base, que é as pernas aqui da nossa mesa, onde nós vamos construir o nosso resultado, que é o nosso cabelo loiro. Então, vamos aprender um pouco mais profundamente sobre a questão da anamnese. Esta palavra anamnese, ela é uma palavra que ela vem da área da medicina e que foi adotada e muito bem adotada pela área da estética, né? Os esteticistas formados, né, com nível superior, eles fazem isso muito bem, ficha de anamneses, porque é um tipo de área que às vezes tem algumas toxinas que são aplicadas na pele, então eles precisam saber se esse cliente é alérgico ou não. No nosso caso, enquanto cabeleireiros, nós temos isso somente em casos específicos, onde um cliente ou outro tem lá uma dificuldade com um amoníaco, né, uma alergia, aí pode ser que isso
traga algum tipo de problema para nós, mas tirando essas questões, não tem muito problema. Então, como que nós podemos fazer uso desta anamnese de uma maneira mais intuitiva, de uma maneira mais conceitual? Primeiro nós precisamos saber o que é anamnese, né? Como nós estamos falando aqui. Então, a anamnese é o quê? É o ato de observar o cliente. Então, este cliente ele vai estar sempre dando códigos. Logo mais à frente eu vou ter uma imagem para ilustrar que vai ficar melhor isso para você. Então nós temos o quê? Como fazer a anamnese de maneira simples e para que serve. Então vamos lá para a nossa imagem. Então assim, aqui eu coloquei aqui, descubra o perfil do seu cliente. Então antes de você indicar um cabelo, por exemplo, você precisa perceber que tipo de cliente você tem. Você vê que aqui nós temos estas 5 figuras e nós temos o que? Uma imagem aqui mais clássica, né? Nós temos aqui uma imagem mais clássica, nós temos aqui uma imagem mais casual, né? Desta modelo aqui. Esta aqui é mais clássica. Esta aqui é uma clássica, vamos colocar aqui, uma clássica moderna, porque as linhas, percebe a estrutura das linhas, eu não vou entrar nisso porque isso entraria em visagismo, aquela coisa toda, e a gente não acaba o curso, e aí isso vai fugir um pouquinho. Aqui nós já temos aqui uma beleza que a gente chama assim, ó, alternativa. Esta beleza aqui é o tipo de beleza que aceita basicamente qualquer tipo de proposta, ok? Então uma beleza, por exemplo, casual, também tem uma abertura maior para aceitar vários tipos de proposta. Já a beleza clássica, você precisa ser mais conceitual, você precisa ser mais conciso, você precisa ser mais objetivo, você precisa ser mais sóbrio. As linhas que você vai utilizar com a beleza clássica não podem ser linhas muito agressivas, muito acentuadas. Por quê? Porque é uma clássica. A clássica moderna, por exemplo, ela já consegue mesclar o clássico, que tem a ver com a personalidade da pessoa, mas ela quer lá um pouquinho ela quer aparecer um pouco mais, tá? E aqui nós vemos o quê? Uma beleza neutra, tá? Você vê que até o estilo da modelo, a cor do cabelo, né? Ou seja, um vestido mais longo e tal. Isso aqui é o quê? Um estilo neutro. Isso aqui não está clássico, isso aqui não está moderno e também não está extremamente alternativo. Então, estas leituras que você precisa aprender a fazer no momento da anamnese. Então, essas leituras, para que serve a anamnese? Serve para isto aqui. E como fazer de maneira simples? É através da observação. E para isso, você precisa estar presente. Eu tenho falado muito nas minhas mentorias que você, cabeleireiro, você não precisa, presta atenção que isso é importante, você não precisa ter respostas prontas para o seu cliente quando ele chega à cadeira, aí gera aquela ansiedade, né? Que o cabeleireiro, às vezes iniciante, o cabeleireiro intermediário, ele quer porque quer já dar a resposta. Não, você precisa dar a resposta para o cliente. Carlos, mas como que eu resolvo isso? Porque eu fico pensando e tal. Simples. Vou até escrever aqui, porque esse aqui é uma coisa que tem que fazer, que tem que ficar na sua cabeça, tá? Você precisa fazer perguntas. Se você aprender a fazer perguntas, você já está pelo menos 50%, 60% à frente dos outros cabeleireiros. Agora, existe uma maneira de você fazer perguntas. Existe uma forma para você fazer isso, tá? Então toma cuidado, porque as perguntas também elas podem constranger o seu cliente e aí você perder a mão com este negócio aí. Então você aprendeu aqui o que é anamnese, o que? Para nós cabeleireiros é observação, né?
e você aprendeu como fazer de maneira simples, que é você observar o tipo de beleza das mulheres, das pessoas, pode ser dos homens também, ou seja, você descobrir o perfil do seu cliente. Então para com esse negócio de ficar correndo, tem que ser o loiro platinado, tem que ser branco, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ei, para com isso. Isso não vai trazer sucesso para você. Isso é um tipo de cabelo datado. Já tá acabando. A mulherada já percebeu que você parte o cabelo todo, quebra o cabelo. Você pega uma mulher, por exemplo, com pele quente, com uma pele morena, você vai lá e deixa a cabeça dela branca. No outro dia, essa mulher tá com o cabelo parecendo aquela espiga de milho. Sabe? Para com isso. Isso não é ser profissional. Isso é você destruir o cabelo das pessoas, você destruir a imagem das pessoas. Eu estou sendo incisivo, duro, direto, claro, objetivo com você, que é para te dar um choque mesmo de realidade. Que é para você sair dessa redoma de cabeleireiro iniciante. Se você é iniciante, tudo bem, você tem que fazer tudo, pegar tudo. Eu costumo brincar que se você é iniciante, alisa até cabelo de poodle. Pega tudo que tiver, porque você tem que aprender. O cabeleireiro iniciante, ele não tem direito de escolha, eu sempre falei isso. Eu sempre trabalhei dessa maneira. Quando eu era iniciante, eu pegava tudo. Agora, se você já saiu do iniciante, já está indo para o intermediário, vai começar a se tornar um cabeleireiro experiente, presta atenção no que você está fazendo. Há cabeleireiros experientes com hábitos de cabeleireiros iniciantes. Há cabeleireiros experientes com hábitos de cabeleireiros intermediários. E você tem que parar com isso, você tem que sair do experiente e ir para o nível do expert. Qual que é o nível do expert, Carlos? É quando você trabalha a hora que você quer, a hora que você atende a agenda que você quer, você cobra o preço que você quer e dane-se. Porque tem uma galera que está buscando o seu trabalho, tem uma galera que quer você, tem uma galera que quer tirar foto com você, que quer chegar no seu salão. Agora você percebe que tem um iniciante, tem um intermediário, tem um experiente, até você chegar nesse padrão, até você chegar nesse nível. É possível? Sim, desde que você entenda toda aquela ecologia que eu mostrei para você, que você estude da maneira certa, que você comece a aprender a fazer leitura do perfil dos seus clientes e começar a desenvolver uma comunicação mais assertiva que fala com o coração, com o sentimento, com a emoção deste cliente. Agora fala a verdade. Você não imaginava que você ia ver todos esses conceitos num curso para cabelos loiros. Então aqui eu estou entregando coisas para você aqui, coisas que você não vai encontrar. E olha que eu já repeti, vou continuar repetindo porque é a minha história. 23 anos, já trabalhei para marcas importantes, como eu já disse, dentro do Brasil, fora do Brasil. E cursos, milhares, centenas de cursos que eu já fiz nessa vida, e você não encontra este tipo de pensamento voltado para o cabeleireiro. Por que, Carlos, que não tem? Por que é assim? Porque as marcas dominam o mercado para fazer você comprar o produto que elas querem que você compre. Então as marcas não querem que você aprenda sobre isso. As marcas não querem que você descubra esses conceitos, porque você vai começar a pensar. A partir do momento que você começar a pensar, você começa a questionar. O que levou você a fazer isso? Por que eu faria isso? Por que eu compraria esse produto? O que faz você dizer que este produto é diferente do outro que eu já comprei no ano passado, no mês passado, na semana passada? Você já percebeu que tem sempre um produto novo no mercado? Ei, há mais de 30 anos que a ciência, a cosmética, não tem um salto quântico de novidade. Todos os princípios ativos são os mesmos. Há mais de 30 anos que não se descobre nada de especial, nada de diferente. Então para de ser marionete na mão das marcas. Para de idolatrar a marca. Você precisa idolatrar o seu produto, que é a sua presença, a sua imagem, o seu trabalho, lá, a sua marca. É isso que você tem que fazer. A marca é só um parceiro, é só uma ferramenta para você trabalhar. Ok? Então agora você já entendeu o que é anamnese e eu acredito que a partir de hoje a sua percepção
com relação ao cliente já vai ficar muito diferente, vai ficar muito mais abrangente. E agora nós vamos partir para o nosso próximo passo aqui. Então aqui qual que é o nosso segundo pilar, né? A segunda perna da nossa mesa. Vamos lá. Então você precisa perceber o que é diagnóstico, né? O que é o diagnóstico? Diagnóstico é a ação de diagnosticar, é de você perceber a estrutura, diferentemente da anamnese, onde você tem aquela percepção mais holística, visual, sensorial, presencial, emocional, por vezes, né? O diagnóstico já é aquela coisa mais, ou seja, eu vou observar a qualidade deste material, eu vou observar a resistência deste material e a permissividade deste material em relação a um contato químico. Então é aí que a coisa começa a ficar um pouco diferente entre anamnese e diagnóstico. Percebeu a diferença? Então, diagnóstico é isso, é o ato de você perceber a substância pela qual você trabalha e as possíveis compatibilidades e incompatibilidades químicas. E como fazer o diagnóstico de maneira simples? Primeiro, estrutura capilar. Tá? Eu não vou entrar nesse ponto aqui de você trabalhar os formatos dos cabelos, formatos mongoloide, caucasoide, negroide, né? Os cabelos mistos, textura, histórico químico, cor natural, cor desejada. Enfim, não vou entrar naquele gabaritozinho simples, até porque isso você encontra no meu livro, isso você encontra aí também em vídeos pela internet, e se você é cabeleireiro, você já estudou isso na escola de base. Então não vou ficar aqui aquela coisa de ficar repetindo coisas que não tem sentido. Então eu só quero chamar a sua atenção, chamar a sua consciência para você perceber que você precisa, se você é profissional, você precisa saber disso, tá? Então eu sempre trabalho, porque hoje já é um trabalho mais como cabeleireiro, o meu trabalho é mais desenvolver o cabeleireiro, mas quando eu trabalhava como cabeleireiro, eu tinha uma visão muito apurada. Então eu batia o olho, eu já percebia se o cabelo era fino, se o cabelo era grosso, se o cabelo era médio, eu já percebia, baseado na minha experiência, se o cabelo tinha químico, se não tinha químico. Ali eu já conseguia perceber o fundo de aclaramento, que o cabelo chegou, e o estado desejado, que é o quê? Aquilo que o cliente quer. Então eu fazia isso com 2, 3 minutos numa conversa, a anamnese já acontecia, o diagnóstico também já ia acontecendo, e raramente eu fazia um teste de mechas. Só mesmo aqueles cabelos muito cabulosos que eu fazia teste de mechas. Então hoje virou aí uma onda de teste de mechas, que é importante, mas não são todos os casos que são necessários, tá? E para que serve? Para te dar segurança e para uma única coisa que o diagnóstico serve, por incrível que pareça, que é para perceber o principal ponto para fazer cabelos loiros, que é o fundo de aclaramento. Então, aqui que está o coração da coisa quando nós falamos de cabelos loiros, tá? Então, se você quer se tornar um especialista em cabelos loiros, você inevitavelmente precisa aprender sobre o fundo de aclaramento, que aqui está o quê? A chave mestra para o seu sucesso em cabelos loiros. E aí eu quero que você preste atenção numa coisa muito importante que não é falado no estudo de cabelos loiros. Então você está vendo aqui uma seta que vai para cima e outra seta que nós temos aqui vamos colocar aqui, horizontal. E aqui nós temos o quê? A vertical. Então você tem o fundo de aclaramento na vertical, que é isso aqui que a gente já aprendeu. Isso aqui é batido mais do que nota de R$1. Tem nota de R$1? Será? Não sei. Enfim. E aqui você tem, na horizontal,
que você tem o quê? O tempo de ação. E esse tempo de ação, ele está ligado com uma coisa chamada oxidação. Cabeleireiro, a maioria não sabe o que significa oxidação, tá? E aí por isso que você não consegue segurança para escolher o oxidante. A maioria dos cabeleireiros trabalha com oxidante de 20 volumes ou 3% de peróxido. Por quê? Porque não entende isto aqui, ó, a questão da oxidação, tá? Então, oxidante é uma coisa, oxidante é o produto, tá? Oxidante é o produto e oxidação é o processo. Opa. É o processo. Oxidante é o produto e oxidação é o processo. Então você precisa entender isso. E o processo da oxidação gera isto aqui que você tem aqui, ó. Tá? Então gera isto aqui. Aqui você, quanto mais alto, nós determinamos isto como escala 10, e quanto mais baixo, nós vamos determinando com a escala 1, representado número 1. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Estes números aqui é apenas uma coisa chamada, vamos lá, vamos escrever que você vai fixando. Apenas uma coisa chamada representação. Entenda isso, pelo amor de Deus. Quando você for fazer um curso mais avançado comigo, todas essas informações vão ser relevantes. Tá? É apenas uma representação numérica que alguém dentro de um laboratório criou para decodificar, para explicar, para mostrar uma coisa chamada saturação. Tá? Só isso que presta. Não é para você fazer matemática da colorimetria. E desde já, não vou falar sobre isso aqui, nós não vamos fazer receitinha, continha, nada disso nesse curso, tá? Eu não trabalho com isso, não é assim que a colorimetria funciona. Mas tudo isso é para você entender o quê? Que não é para você somar esse número com outro número. Isso não existe, esquece deste negócio, tá bem? E depois, se você quiser avançar comigo, se achar que este curso aqui, que esta aula aqui é interessante, aí você compra o outro curso que eu tenho para você, que aí a coisa é mais longa, é mais extensa, formato de aula é diferente, aí é outra coisa, tá bem? Então vamos lá, vamos continuar. Então o fundo de aclaramento é o que? Ele tem a ver com a oxidação. Então quanto mais este cabelo for oxidado, mais claro ele fica. Quanto menos oxidação, mais escuro ele fica. E aí tem a questão do tempo e tem a questão da volumagem, ou seja, aí você vai ter que aprender a trabalhar com 10, com 20, com 30, com 40 volumes e vai ter que descobrir a diferença de um para o outro e por que isso faz a diferença. Então, quando nós falamos de diagnóstico, que é a nossa terceira perna, né? A segunda perna da nossa mesa, o diagnóstico é para você interpretar isso aqui. O fundo de aclaramento ideal para cada loiro que eu quero fazer. E um aspecto muito importante que eu quero que você observe aqui, que eu coloquei aqui na horizontal e coloquei também na vertical. Então você tem fundo de aclaramento na vertical, que são as alturas de tons que nós chamamos de saturação, e você também tem o fundo de aclaramento na vertical. Então você pode ter lá, por exemplo, um fundo de aclaramento 8, mas você tem que saber que 8 que ele é. Se ele é um 8.4, um 8.44, um 8.43. Então é um estudo mais avançado, mais profundo, que aí tem a ver com as camadas de cutícula, epicutícula, exocutícula, endocutícula, camada de enxofre, de carbono, um monte de outras coisas na colorimetria capilar científica que você não encontra na internet de graça. Então fica aqui um alerta.
toma cuidado com as coisas de graça que você está vendo na internet, porque as pessoas não entregam tudo. Por exemplo, a proposta deste curso gratuito é mostrar para você que existem outros caminhos. Mas como é que eu vou entregar tudo? Quantas horas duraria esse trabalho aqui? Então não dá. Aqui eu estou mostrando para você, mas toma cuidado. Agora nós vamos para a terceira perna da nossa mesa, que são os produtos, tá? Então aqui, como escolher o produto certo, né? Como escolher o produto? Existe produto ruim? Então são perguntas importantes que a gente tem que fazer. E como usar o produto e ter mais resultado? Então vamos lá com essa questão de como escolher o produto. O produto ele tá ligado à parte estratégica do seu negócio. Você não pode escolher o produto baseado tão somente no produto que você quer trabalhar. Ah, mas eu gosto deste ou deste, Carlos. Tudo bem, eu compreendo você. Eu também, quando eu era cabeleireiro, eu também tinha as minhas preferências por produtos. Agora, a pergunta é, o produto que o Carlos gosta de trabalhar, o cliente que o Carlos atende, tem poder aquisitivo para pagar? Ou o poder aquisitivo deste cliente é maior do que o produto que eu tenho? Se acontecer isso, este cliente que pode pagar mais vai embora, vai para outro salão. Porque ele vai enxergar o seu salão como um salão pobre. É assim que vai acontecer. Se for o contrário, se você tem um produto muito top, como muitos apostam, não, tem que ter produto bom, tem que ter não sei o quê. Tem gente que acredita nisso. Se você tem um produto muito bom, muito top, e você não tem cliente para pagar isso, o que vai acontecer? Seu cliente vai estar sempre reclamando do preço, e ele também pode ir embora para um salão mais barato. Ou se ele continuar, você vai ter que tá sempre baixando o preço, sempre fazendo uma promoçãozinha, sempre aquela corda esticando para o seu lado. E aí você vai fazer a sua contabilidade, a conta não fecha. Por quê? Porque a saída é maior do que a entrada. Então está desequilibrado. Então como que eu escolho o produto? Primeiro eu escolho o produto baseado no tipo de cliente que eu tenho. Então essa é a maneira mais fácil, mais assertiva, mais inteligente para eu escolher o produto, tá? Então o produto tem a ver mais com a questão estratégica do que propriamente técnica. Eu vou repetir que é para não ter problema. O produto tem mais a ver com uma questão estratégica do seu negócio do que propriamente a questão técnica. Aí vem a segunda pergunta. Existe produto ruim? Olha, no mercado atual, as coisas estão muito parelhas. O que muda é uma fragrância para um produto ou outro, talvez uma textura um pouco mais aveludada, né? Um produto que tem um nível de cosmeticidade maior do que o outro, que tem agentes emolientes maiores do que os outros, um ativo, tudo bem, tem lá uma coisa ou outra. Embalagem conta muito, porque essa parte, esse nosso setor da beleza está muito ligado à questão visual, isso é muito importante trabalhar nisso, mas você acaba redundando na primeira questão, ou seja, que tipo de cliente que eu tenho é o tipo de produto que eu vou escolher. E aí, se existe o produto ruim ou não, isso é muito relativo, isso depende muito da sua capacidade técnica de desenvolver um bom trabalho, né? Mesmo com um produto que não seja lá um produto de alto padrão. E aí a próxima questão é como você ter mais resultado com o produto, né? Que foi a questão que eu coloquei lá. Olha, balança, isso é muito importante, você pensar que você não pode, cada, grama de produto que você joga, que você fez a mais, é o seu dinheiro que está indo embora. Isso é básico, isso é facultativo, tá? Outro ponto, balança, para ter resultados. Cara, como é que você pega lá, começa um cabelo loiro, pó descolorante, você começa a aclarar ele, aí você tá lá distorcendo a base de mescla do produto. Nós já vamos falar sobre mescla também. Aí
um cabelo ou um quadrante ou uma mistura, você faz de um jeito, outra mistura você faz do outro. Quer dizer, você está se comprometendo. E aí você está colocando a culpa no produto, que o produto não presta porque a sua base de trabalho é ruim. Tá? Ela está viciada. Então é importante você pensar nisso aí também. Então vamos lá para o nosso próximo. E aqui nós temos o quê? A nossa perna 4, né, da nossa mesa, que é a técnica de aplicação. A diferença na técnica de aplicação, sim, há muita diferença. Por exemplo, você pega lá um cabelo que você quer aclarar. Por onde você começa? Por norma, se eu quero aclarar, eu começo da nuca para frente. Mas se eu tenho lá um cabelo que tem muito branco, então eu começo dos brancos e não importa qual a região que está o branco. Isso para coloração. E cabelo loiro? Interfere 100%. Erros, por exemplo, lá quando você vai colocar o produto lá no papel, né? Vou pegar aqui. Vamos fazer uma mechinha aqui assim, né? Você tem lá a mecha. Aí você vai colocar o produto dentro do papel. Então, este excesso de produto que você coloca aqui, isto interfere tanto no seu custo quanto na qualidade do produto e aí provoca que aqueles inchaço, né? O papel começa a inchar, começa a escorrer, você vai gerar mancha e aí o cabeleireiro coloca a culpa em quem? No produto. Enquanto que o problema dele está o quê? Na técnica de aplicação. É isso que acontece. Então, interfere sim, e você precisa fazer aí um pente fino nas suas técnicas de aplicação. Essas coisas a gente explica em detalhes em cursos mais avançados também. Tempo de ação da mescla do produto, ou seja, aqui você tem essa cumbucazinha aqui de propósito. Então, você coloca lá o pó descolorante, né? Vou colocar assim o pó mais o oxidante, tá? E aí o que acontece? Aí você mescla esse produto aqui, aí ele começou a contar lá 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos e por aí vai, né? O que está acontecendo? Você mesclou o produto aqui, aí depois você vai lá conversar com a cliente, você vai prender o cabelo, você vai atrás do aparador, você vai não sei o que, e este produto aqui está, o quê? Oxidando. Por que o cabeleireiro faz isso? A maioria faz isso. Porque não aprendeu a diferença entre oxidante e oxidação. Então, primeiro você prepara o cliente, depois você vai fazer a mescla do produto. Tá bem? Ou seja, você vai trabalhar sempre com a força top do produto. Principalmente para cabelos muito escuros. E outra coisa importante, que é o carro-chefe desse negócio aqui que a gente está falando. Não aplica excesso de produto dentro da prata. Tá? Não faça isso que você vai estar gerando problema nos seus cabelos loiros. Ok? Quanto isso é importante? Bom, isso é uma pergunta retórica, né? É 100% importante. Não há como você fugir disso se você está buscando se tornar um especialista. Resultado, que é o nosso tampo da mesa. Lembra da nossa mesa? Epa, essa metáfora vai ficar na sua vida, na sua cabeça pro resto da vida. Então presta atenção às tretas que o cabeleireiro não percebe. Então, lembra que nós falamos de números vamos colocar aqui na vertical. São aqui, todos os números aqui na vertical. Lembra que nós colocamos aquela palavrinha lá chamada saturação? O que é a saturação? É a altura de tom que cada coisa dessa aqui representa. Então, quando você trabalha com loiros, embora aqui você tenha loiro médio, né? Você tenha loiro claro, você tenha loiro muito claro,
Para os amantes dos loiros, vamos colocar assim, platinados, que as pessoas chamam isso de loiro perfeito, que isso não tem nada de loiro perfeito, porque todos os loiros são loiros, tá? Aqui nós temos um outro tipo de loiro também. Mas você precisa entender o seguinte, que quando você tem esse tipo de direção, de desejo, de platinado, de loiro muito claro, entenda uma coisa de uma vez por todas. Para com essa história de que eu vou conseguir platinar o cabelo que tem fundo 8. Olha aqui, ó. Vou escrever aqui para você, ó, para ficar aí. Pode printar a tela e botar aí na internet. Mentira, tá? Tem gente aí famosa, não vou falar nome porque eu não vivo. A minha glória não está em denegrir o outro. Mas tem gente aí famosa na internet explicando que você pode fazer loiro platinado com 8. Mentira! Para com isso, para com essa bobeira, para de perder tempo, para de ficar aí enrolando a sua vida. Você precisa ganhar dinheiro, você precisa fazer a diferença. Você precisa cuidar da sua família, você precisa dar uma vida melhor para sua família, para você, seus sonhos, enfim, essas outras coisas. Para com isso, para de perder tempo com isso, tá? Isso não tem sentido nenhum. Então, o segredo aqui, ó, fundo de aclaramento 9, 10, 11 e 12. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Se você tiver um cabelo que sai daqui, esquece de fundo de aclaramento 12 e de fundo de aclaramento 11. Esquece. Você vai quebrar o cabelo do seu cliente. Então você precisa entender que existe aqui. Lembra que nós falamos lá no diagnóstico, saber o que o cabelo permite, o que o cabelo não permite. Então você precisa entender que existe uma coisa chamada limite, que é o próprio cabelo. Senão você vai denegrir contra si próprio, contra o seu próprio negócio, contra a sua própria profissão. E você vai ficar se matando lá horas e horas e horas e horas e o cliente não quer pagar você. Então você não pode pensar dessa maneira, porque senão você não vai chegar aonde você quer, tá bem? Então estou sendo bastante claro, objetivo e direto. Para você começar a pensar na possibilidade, quem sabe, talvez, num cabelo com fundo de aclaramento 11, é do 6 para frente, e olhe lá em casos assim muito específicos, tá? O ideal mesmo é você começar a partir do 7, aí você já começa a alcançar estes fundos de aclaramento aqui, tá? Isso aqui tá uma tabela de altura de tons convencional, não estou explicando sobre isso, não tem nada a ver com isso, tá bem? Nós estamos falando ainda de fundo de aclaramento e o trabalho que você vai fazer aqui, que você deve fazer para você chegar nos seus cabelos loiros, ok? Então, aqui você mata a charada. Então, se você tem lá fundo de aclaramento 9, o que vai funcionar? Eu preciso trabalhar com 9 ponto. Vai dar para escrever alguma coisa. Se eu tenho fundo de aclaramento 10, eu vou trabalhar 10 ponto alguma coisa. É isso que eu vou fazer. Então você vai resolver o seu problema. Ok? Agora aí tem diferença entre tonalização, matização, neutralização, que são conceitos mais complexos, mas a charada tá aqui, tá exatamente aqui para você conseguir esse tipo de cabelo aqui, ó. Olha só a diferença dessa madeixa aqui, ó. Presta atenção. Que fundo de aclaramento que... Agora, claro que você está vendo isso por um vídeo, cada tela tem uma qualidade de imagem, talvez você possa estar vendo isso diferente da minha tela aqui, tá? Mas você percebe que este fundo de aclaramento aqui, ele chegou literalmente num 10. Então, se eu colocar o quê? Vamos voltar à tela aqui, uma tela anterior. Se eu colocar aqui um 10 puro, neste cabelo aqui, ele vai dar este tom. Você percebe que este cabelo não está cinza, ele não está amarelo, ele não está bege, ele está neutro. Por que ele está neutro? Porque ele não tem direção de cor. A mesma coisa acontece com este cabelo aqui.
tá? Não tem direção de cor. Então, o que que aconteceu aqui? O que que o profissional fez aqui, Carlos? Ele tonalizou este cabelo com 10 natural. Então, se você quer cabelos neste padrão aqui, acaba com este negócio na sua vida de só ficar correndo atrás de 1089, 989, 1011, 1021. Ei, não existe somente esse tipo de perfil de cliente, como você já percebeu. Não existe também somente esse tipo de cor de cabelo. Olha as chaves poderosas que eu estou entregando aqui para você. Agora, existem outros conceitos para sustentar esta teoria, que são muito mais profundos, e como eu disse a você, não dá para falar num curso pequeno como este, tá? Aqui você já tem outras situações, ó. Desculpa. Este cabelo você já percebe que ele já tem um pouco de cinza, tá? Então, muito provavelmente, este cabelo aqui foi tonalizado com 10.1, tá? Porque ele já tem direção de cor, diferentemente dele. Este aqui, por exemplo, ele tem um fundo de aclaramento 9, que essas madeixas aqui levemente amareladas. Ele já não é um 10, porque ele já tem mais amarelo, tá? E aí as madeixas que estão mais finas, provavelmente foi colocado aqui um 9.1. Mas o que que aconteceu? O 9.1 pegou nas madeixas que são mais claras, mas ele não deu conta de neutralizar o amarelo, que seria esse fundo aqui mais amarelado. É um cabelo bonito, é um cabelo que eu gosto, dá aqui uma mistura de quente com frio e eu acho super interessante esta ideia. Aqui você já tem um cabelo 100% cinza, que é o que é reconhecido como tal do platinado, né? Bem típico mesmo. Você vê que ele não tá amarelo, ele tá bem mesmo frio. Aqui as madeixas a mesma coisa. Você vê que as madeixas estão bem platinadas, bem acinzentadas, e este cabelo aqui praticamente a mesma coisa e com um fundo bem frio, fazendo um contraste com as madeixas aqui. Então aí você está começando a ver diferenças de um cabelo para o outro, tá? Essa foto não tem uma boa resolução, não dá para a gente fazer um julgamento aqui mais aprofundado, mas a gente consegue perceber que é um cabelo 100% frio, tá? Aqui, outra coisa, isso aqui já é um fundo de aclaramento 11, tá? Isso aqui é um 11, porque é impossível ele dar um branco como este aqui, com um pouco de amarelo. Então, se você tiver o fundo de aclaramento 10, ele ainda tem um pouquinho de amarelo, então ele não dá este branco aqui. Então você tem que chegar no fundo de aclaramento 11, tá? Mas vale lembrar, existe fundo de aclaramento 11, Carlos? Existe. Mas aí já é de um cabelo 7, 8 para cima, para você conseguir alcançar. Por quê? Por causa do princípio da oxidação, que foi o que a gente não estudou aqui. Então toma cuidado com isso, tá? Aqui nós temos uma referência de um cabelo 8, tá? Esse aqui é um típico fundo de aclaramento 8. Aqui a mesma coisa, fundo de aclaramento 8, tá? Então você vê aqui amarelo e você vê que é um cabelo que provavelmente deve ter sido tonalizado com 8.1. É bem típico. Este aqui também é bem típico de ter sido neutralizado. Por que que eu sei disso? Porque o 8 eu sei que ele está saindo do laranja para o amarelo. Então este 8.1 ele não foi suficientemente capaz de tirar esta luminosidade do dourado. Então ele vai sobrar, não tem como, a menos que você chumbe o cabelo, e não é esta a ideia. Ok? O que mais nós temos aqui? Aqui outros exemplos parecidos. Aqui outro fundo 8 na mesma. Este aqui é um fundo com as pontas 10 e com intermediário 9. Tá aqui. Aqui pontas 10, tá? Por que que eu sei que é 10? Tá vendo aqui o fundo natural deste cabelo? Ó? Ele não chega no 11 de maneira nenhuma, tá? Então é um fundo de aclaramento 10 que provavelmente está muito saturado, por isso que dá essa sensação
de cabelo mais branco. Entretanto, você também precisa levar em conta com os filtros das fotografias que são colocados. E aqui nós chegamos o quê? Ao ponto de que nós construímos o quê? A nossa mesa, que é você aprender a fazer os loiros platinado, um loiro perfeito. É você juntar, somar todos esses conceitos, e a ideia é que você tenha compreendido tudo o que foi falado aqui. São muitos conceitos, na verdade. Eu espero que você tenha compreendido tudo isso, todo esse empenho que eu tive de mostrar para você uma visão um pouquinho mais abrangente, mais estratégica. Espero que você tenha percebido que os seus cabelos loiros, eles podem melhorar muito, que você não precisa danificar o cabelo dos seus clientes, você não precisa ficar se matando. Existem maneiras, caminhos mais assertivos, mais excelentes para você alcançar o resultado que você deseja. Não é somente a técnica, mas é você conseguir unir a técnica com o produto e com o mercado e com o comportamento do cliente, ou seja, ser um cabeleireiro de sucesso. Ser um cabeleireiro reconhecido, né, especialista numa área, é muito mais abrangente, muito mais completo do que tão somente a técnica. E deixando aqui mais um adendo aqui, mais um bônus aqui para você, existe uma coisa que eu não expliquei aqui, expliquei, mas eu acho que dá para falar um pouco mais sobre isso. Questão de você fazer cabelos loiros. Lembra da coluna vertical do 0 ou do 1 ao 10 do fundo de aclaramento, e você vai lembrar da coluna vertical da nomenclatura das cores. Então, se você tem lá fundo 9, você vai ter que aplicar 9 ponto alguma coisa. Foi o que eu já expliquei. Se você tem 10, você vai ter que aplicar 10 ponto alguma coisa. Se você tem um fundo de aclaramento 11, você vai aplicar lá 11 ponto alguma coisa, e assim sucessivamente. Aqui nós não falamos de mitos importantes, sérios, que atrapalham o cabeleireiro. Inclusive eu tenho um e-book, um e-book, audiobook com aula. Olha só, é o único produto do mercado que tem isso. E-book, audiobook com aula. Se você não gosta de ler, não tem problema, você ouve. E tem a aula, né, onde você vai aprender uma coisa muito interessante lá, muito estratégica, então vale a pena você conferir este produto. Se você não gosta de ouvir, então você lê o e-book. E aí também tem, como já falei, já mencionei, né, o livro The Colorist Mind, A Mente do Colorista. Então é um livro físico, este não tem e-book, não tem audiobook, é um livro voltado para você que é cabeleireiro, que quer se especializar em colorimetria capilar. Temos também o curso O Segredo da Cor, que é este ambiente aqui que você viu, e é um curso que ele só está crescendo, porque ele já foi gravado aproximadamente aí uns 2 anos, e ele vem sofrendo melhorias, aulas novas, um conceito, enfim, coisas interessantes que eu coloco lá para ajudar o cabeleireiro. Então é um trabalho extremamente importante para você que quer aprender, e é um curso que está diretamente ligado a este livro aqui. Então, se você ler o livro e fazer o curso, aí não tem mais o que você estudar sobre colorimetria, tá bem? E nós temos o nosso Top Master produto, que é o quê? A mentoria. O que a mentoria faz, Carlos? A mentoria trabalha a questão emocional do cabeleireiro, a questão das crenças do cabeleireiro. A mentoria é o lugar onde você vai entrar na pista de alta velocidade. A mentoria vai fazer você sair do ponto A e vai colocar você no ponto B, principalmente na questão emocional, nas suas crenças que você tem de si próprio. Porque eu tenho mentorados que conhecem até mais coisas de cabelos do que eu, só que eles não conseguem prosperar. E aí vieram fazer mentoria comigo. Por incrível que pareça, nós fomos cavando, fomos descobrindo crenças, bloqueios, mulheres que foram violentadas, por exemplo, na infância, pessoas que tomam remédio para depressão. Tudo isso é tratado dentro das mentorias, porque você percebeu que eu sou Master em PNL, que trabalha essas questões das emoções negativas, e também trabalho com hipnose terapêutica. Então, a mentoria, ela é muito além do que colorimetria, do que misturar cores, do que isso, do que aquilo. É o tipo de produto que, se você busca crescimento intelectual, emocional, espiritual, é o produto que é para você.
tá? Então a mentoria ela tem este intuito. Então não é somente trabalhar a questão da cor. E a mentoria também trabalha você que já tem cliente, já tem salão, já tem tudo, mas não consegue prosperar, muito provavelmente você está tendo problema de gestão financeira. E a mentoria também ajuda todo nesse processo de organização de estoque, você saber quanto que custa um produto, quanto custa um serviço, quanto você tem que cobrar por um serviço. Gente, é muita coisa que dá para trabalhar aí um ano inteiro ajustando a vida do cabeleireiro para de fato ele entrar no mercado e fazer a diferença, tá bem? Eu vou ficando por aqui, eu espero sinceramente que este curso tenha sido algo de relevância para você, algo que tenha feito sentido, algo que tenha ajudado a abrir a sua mente a você fazer a diferença na sua vida. Então, isso aqui é um produto gratuito, mas que eu me esforcei, eu entreguei aquilo que estava proposto dentro desse curso. Então fica com a metáfora da mesa, onde você precisa aprender a fazer a anamnese, onde você precisa fazer o diagnóstico, onde você precisa perceber sobre o produto e você precisa alinhar as suas técnicas de aplicação, tá bem? E aprender a fazer pura e simplesmente perceber o fundo de aclaramento e aplicar sempre a cor no fundo correspondente. Se você fizer isso, matou a charada, você já não tem mais problema com estas coisas, tá bem? Então, eu quero convidar você para conhecer o meu canal do YouTube também, onde eu tenho lives semanais, onde lá a gente desce o bambu lá, a gente fala muitas coisas importantes para o cabeleireiro. Você já percebeu a minha maneira incisiva de falar, de mostrar, eu falo a verdade mesmo, eu vou lá e cutuco a ferida, tudo isso é com amor. É com carinho, que é para fazer você crescer, fazer você avançar. Eu já passei por esta caminhada, eu sei que a coisa não é fácil, que o mercado não tem dó do cabeleireiro, o mercado só quer sugar o cabeleireiro e eu estou aqui na ponta contrária. Eu estou aqui para puxar você para a pista de alta velocidade, para fazer você performar, porque você tem uma profissão maravilhosa. Uma profissão que consegue tocar na autoestima das pessoas. Como é possível alguém não prosperar com um dom, com uma habilidade tão incrível como essa? Então isso significa que você não entendeu a ecologia. Lembra da holística, da ecologia? Isso significa que você precisa crescer e não é cursos mão na massa que vai fazer você chegar lá. Então toma muito cuidado com estes cursos mão na massa, porque por trás daquilo há uma empresa querendo vender um produto para você e eu tenho certeza que seu estoque já está cheio de produto, tá bem? Então eu vou ficando por aqui, me siga nas redes sociais, ali no meu canal do YouTube, tem o meu Instagram também, Colorimetria Oficial, tem um canal também Colorimetria Oficial, tem Carlos Cruz Oficial, então você vai colocando na internet, tem site, tem blog, gente, tem muita coisa que se você for pegar mesmo para assistir tudo que eu tenho, para ler tudo que eu tenho disponibilizado gratuitamente na internet, você vai ficar aí um bom tempo para você conseguir consumir todo este conteúdo de valor que eu faço diariamente para o cabeleireiro, tá bem? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço, assista esse curso novamente, os pontos mais específicos são conceitos valiosos que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença no seu sucesso, na sua carreira profissional. Eu vejo você numa próxima oportunidade, um forte abraço, se você quer continuar comigo, entre em contato comigo que a gente vai conversar num outro nível, num outro padrão, tá bem? Forte abraço, fiquem com Deus.